Tá na metade. Durante a pandemia, tu falou que tu ficou trabalhando? Nossa, eu comecei minha carreira na Faculdade de Medicina da USP fazendo epidemiologia bacteriana. Quando eu era aluno, eu mapeei, você vê como é uma loucura, né? Ninguém sabia usar computador. E os relatórios... Porque tu é médico, Eu sou médico. Os relatórios... Você chegou a ser contemporâneo da Esther ou não? Claro, ela é uma onda na minha frente. Ah, que demais. A Esther conversou com ela, é amigona. Não, eu vi. A Esther é sensacional. Sensacional. A Esther, nossa, eu conheço ela desde 79. Que demais. Então, mas a Comissão de Infecção Hospitalar do HC publicava os relatórios de infecção hospitalar em COBOL. Em tabelas de COBOL. E dava para os médicos. Quer dizer, o cara olhava, aquilo grego e aramaico era a mesma coisa. Não dava para entender nada. E eu recebi, em 82, a primeira remessa de Apple II da USP. E na mão de um aluno de medicina tinham 12 Apple II disponíveis na Faculdade de Medicina, porque ninguém sabia usar, né? E eu pus os 12 Apple II que tinham lá na sala de informática médica para traduzir o COBOL para BASIC e criar gráficos. Gráfico de barra. Para entregar para o médico. E, de repente, eu comecei a mapear como as infecções hospitalares. Tinha uma UTI lá no HC que morria 100%. Se você pegava Klebsiella pneumoniae, nunca vou esquecer isso, era 100% de mortalidade. E eu comecei a mapear o espalhamento dessa espécie, Staphylococcus aureus, pelas UTIs e enfermarias do hospital. E comecei a perceber que eram os enfermeiros, o médico, quem andava numa UTI, que saía andando levando para outro lugar e ia aparecendo ciclicamente. Então, eu comecei a definir as temporadas da Klebsiella, da Staphylococcus aureus e tal. E aí eu ganhei o prêmio Oswaldo Cruz na Faculdade de Medicina, né? E foi isso que me inspirou a ser neurocientista. Abandonei toda a epidemiologia e fui fazer neurociência. Pois bem, explode a pandemia, eu estou aqui no Brasil preso. O pessoal, os governadores do Nordeste, decidiram criar um comitê científico. Eu estou em casa no domingo à noite, me ligam e falam, olha, o ex-ministro Sérgio Rezende aceitou ser coordenador, mas queremos que você seja o co-coordenador desse comitê. Eu falei, bom, eu sou neurocientista. Ele falou, não, mas nós precisamos, né, tal. Bom, eu fui ver a minha tese de formatura, comecei a reler tudo, estava lá em casa mesmo, e de repente eu virei epidemiologista. Ninguém sabe que eu publiquei esses trabalhos, foi publicado nos Estados Unidos, tal, foi um auê, né, porque eu mostrei que espécies estavam conversando uma com a outra, elas estavam trocando DNA. Espécies de quê? De bactéria. Tá. Então, Miguel, tem uma coisa interessante sobre isso agora, né? Você publicou um artigo, na verdade um preprint, né? Para quem está em casa, esse é o artigo que sai antes de sair na revista científica, correlacionando dengue e Covid. Qual que é essa história? Existe nós já publicamos ele. Saiu depois? Saiu no Scientific Report, a primeira metade dele. Tá, eu não vi. Nós estamos publicando a segunda parte, nós estamos mandando. Que legal. Conta nós aí. começamos... Bom, eu estudo redes neurais, eu comecei a criar uma teoria de redes virais. Diferentes vírus interagindo entre si com o ser humano, o sistema imunológico do ser humano sendo o mediador. Ferrado, hein? Porque o que aconteceu é o seguinte, a dengue em 2020 era para ter explodido, era para ter tido a maior epidemia de dengue da história, porque 2019 foi um horror no mundo. Quando a Covid explode, a dengue some. É isso que muita gente fala, Tem muita gente o pessoal fala isso, né? Não, nós fizemos uma análise do ano de 2020 e mostramos que em vários lugares do mundo isso aconteceu. Em 2021, a correlação desaparece, mas a gente está com desconfiança. Tem alguns problemas que nós temos a ver nos dados, né, daqui, do Brasil, por exemplo. Só que agora, quando deu uma relaxada depois da Omicron, a dengue explodiu de novo. Então, nós estamos trabalhando com um modelo competitivo, tentando ver se é possível que os vírus nos usam. Agora é a nossa vez. Deixa a gente agora. Ou se tem alguma imunidade cruzada, né? Essa hipótese eu levantei, essa foi a hipótese que você levantou ali, essa hipótese que eu levantei, verdade, se você ter tido dengue antes, protegia você, de certa maneira, a ter coronavírus, ou o inverso. Então, nós estamos estudando essa relação. Nós publicamos a primeira metade do estudo. Quer dizer, o ano passado eu publiquei um estudo de epidemiologia depois de 40 anos, né? O que não é nada mal. Não. Mas o que eu estava mostrando quando eu terminei essa tese do mapeamento espaço-temporal de bactérias, eu criei o software que eu usei para mapear interação de neurônios. Olha que demais. Quando eu chego no laboratório do John Chapin lá, eu tinha o meu próprio software para estudar redes neurais. E eu usei, em vez de uma bactéria, eu usei um neurônio. Então, eu usei a mesma matemática, a mesma coisa que eu tinha aprendido aqui, né? E isso me deu uma vantagem. Saiu lá na frente. Saí na frente, porque não tinham métodos matemáticos para estudar isso, Entendi. né? Então, é isso que eu digo. A verdadeira ciência, na minha modesta opinião, não é tecnologia.
Não é desenvolver tecnologia ou fazer tecnologia. O cientista tem que ser treinado para ter uma mente generalista, aberta. Ele pode ser um especialista de neuro, de imunologia, não tem nada. Mas se você é um biólogo, tudo isso aí é biologia, né? Você tem que pensar na biologia como um troço macro. E você pode, sim, usar o seu treinamento específico para abordar outras áreas da biologia. E foi o que faltou na pandemia. Nós tínhamos, o meu professor sempre falava, os especialistas que sabem tudo do nada. Né? Tudólogo, que a gente chama. Exato, Então, isso é uma coisa muito importante no ensino de ciência. Nós falamos de ensino de ciência. Você não quer formar técnicos. Sim. Você quer formar pensadores. É muito diferente. Científico, exato. Né? É um modo de pensar diferente de uma coisa... É antidogmático, né? Bom, eu fui falar... Eu espero que um dia desses eu vá falar com o Abel, mas isso é verdade. Eu falei com o Filipão 10 anos atrás. Falei, veja, Filipão, você criar um time invencível de futebol, um time quase que imbatível, não está só na biomecânica. Está aqui. Você tem que prover essa criançada com educação, com processos cognitivos que permitam que eles tomem decisão numa fração de segundo. Porque eles já vão ter pensado, eles já vão ter elaborado mentalmente o espaço do campo, as relações sociais do seu time. E eu propus uma tese que eu publiquei, inclusive, aquilo que eu falei dos macaquinhos sincronizados, e ontem eu fui ler uma revisão que nos citou esse trabalho, mas sensacional. Eles registraram o EEG de um grupo de músicos clássicos, de um quarteto de câmara. O que é um EEG? EEG é eletroencefalografia, são os sinais elétricos que você registra aqui no couro cabeludo. Você não põe nada dentro do cérebro, você registra a superfície. Põe aquele capacete lá. É uma coisa que nem a touca de natação, só que tem uns eletrodos planos que você aplica na superfície da cabeça e você registra a atividade elétrica. Foi o que a gente fez na Copa. Os caras registraram os 4 caras que tocam juntos há não sei quantos anos e o cérebro deles sincronizam em diferentes momentos da música. Então, na realidade, é aquilo que eu falei. É aquele negócio do olhar, né? Olhou, já sei. Exatamente. Quando o cara do violino começa o movimento, né? O cara do violoncelo já sabe. O cérebro do cara do violoncelo... Aqueles milissegundos antes, exato, já está sincronizado a ponto de saber, né? Então, a mesma coisa se aplica para um time. Um time de futebol. E para um casal mais também, complexo, né? que tem mais gente. Tem mais gente. Por isso que a gente fala assim que, tipo, Bebeto e Romário jogava como por música, né? Não. Um pegava a bola, o outro já sabia onde tinha que estar. Todo palmeirense tinha um técnico, eu não sei se você conhece, chamava Oswaldo Brandão. Que é um dos maiores técnicos da história. Tá? Ele era gaúcho, jogou aqui em São Paulo, foi lateral esquerdo, não grande coisa, mas ele foi campeão com todos os times da cidade de São Paulo. Tirou o Corinthians da fila. Tirou o Corinthians da fila, ganhou o Palmeiras, ganhou com o São Paulo. Pois bem, Oswaldo Brandão um dia... Me disseram que era num jogo. Eu tinha ouvido a história de um cara do Palmeiras que era num treino, mas vamos assumir que era num jogo. Diz que ele estava vendo o Palmeiras jogar da segunda academia nos anos 70, ele saiu do banco e foi lá pro meio da torcida. Aí o dirigente do Palmeiras não entendeu nada, né? Foi lá no Brandão e falou, mas que catso você tá fazendo aqui? O time tá jogando lá. Ele falou, não precisa mais fazer nada. Agora é só apreciar a música. Que legal. É isso? Quer dizer, o técnico de futebol funciona como um maestro, né? Ele dá o ritmo, ele grita, ele sincroniza os caras lá dentro, né? Só que ele chegou num ponto que ele percebeu que não tinha mais o que melhorar. O negócio atingiu aquele estado de plenitude, né? O flow. O flow, exatamente. Eu ia chegar, o punchline era esse. Existe um flow mental, que é o que nos faz e que nos criou enquanto espécie. Nos trouxe até aqui. Tá? Ninguém fez história sozinho. Todos os grandes movimentos da humanidade foram feitos por brainettes. E esses brainettes têm um flow. Né? E isso que na minha opinião, é a fronteira da neurociência nesse momento. Passou a época de tentar estudar só um cérebro isolado. Tem que ser tudo. E até nesse negócio de futebol é legal que até o pessoal fala assim, o time tal, os caras nem se falavam. Mas jogavam bem pra caramba. Não, quando cara, não precisava nem ser amigo, cara. Ele pegava a bola aqui, o outro já sabia que tava ali, porque eles tinham um objetivo comum, que era ganhar. Quando você ouve o cara falar, o time deu química, ou deu liga, os técnicos falam muito isso, né? Entrosamento. Os caras podem não saber o que eles estão falando, mas na minha opinião, é exatamente o que acontece. A Brainnet chegou no máximo de sincronização. Então, quando o cara vai cruzar a bola, o Scarpa vai cruzar a bola lá na lateral direita, o Rony já sabe que tem que entrar na hipotenusa, tá? É só o movimento do corpo. O beisebol é muito isso. O batedor, o cara que rebate, ele não tem tempo de ver a bola. Ele não consegue ver, porque a bola vem a 99 milhas por hora, tá?
ele determina a trajetória da bola pela configuração da mão do pitcher. Mão do cara. Por Tanto isso, que o segredo, o cara é esconder a mão. É esconder como que ele segura a bola. Exato, por isso que o pitcher põe a luva isso aí. E só mostra a mão no último momento de liberar a bola. Porque não dá tempo. O batedor, ele tá de olho no dedo do cara, como que o cara tá segurando a bolinha. Então, eu fui aprender beisebol lá, né? 30 anos dos Estados Unidos, tive que levar meus filhos para ver beisebol. Então, o curveball, ou slider, né? Que você roda todo o seu... Por isso que destrói o ombro do cara. Não tem como bater na bola se você não vê que o cara vai fazer essa configuração do corpo, tá? E é isso que falta, na minha opinião, nos esportes de alta performance. Nós chegamos no limite da biomecânica do corpo humano. Você não vai ver um cara bater o recorde dos 100 metros rasos por meio segundo. Pode esquecer. Mas aqui, a gente ainda não tirou vantagem daqui, entendeu? Principalmente nos esportes de coletivos. Você acha que quando alguém descobrir como tirar, aí o cara monta um time tipo invencível? Eu acho que nós já descobrimos. Com macaquinho, né? Precisa testar para ver se funciona. Mas tem gente usando, né? Vamos testar nos porquinhos. Nos porquinhos agora. Aqui, uma série de técnicas com eletrocefalografia para concentração, por exemplo, arqueiros usaram. Tem uma série de atletas, também times. Até a gente fez um projeto, tem uma aluna minha lá que é ligada ao meu laboratório, que fez um trabalho muito legal com atletas no pós-doc. Usando nadadores e tal, estimulação e neurofeedback para gerar isso. E você tem um efeito muito legal, tá? Isso funciona muito bem, assim. Mas, de fato, assim, a gente está muito no começo. Até uma coisa que você pode sair fora das neurociências e olhar do ponto de vista cultural. Você vê, por exemplo, um yoga indiano, você vê, né, essas pessoas que meditam com seriedade. A capacidade de usar a mente é muito maior, e você vê isso numa ressonância. Quer dizer, você põe a pessoa deitada, você tira uma foto do cérebro dela e você vê padrões de atividade que são diferentes, são superiores. Apesar da pessoa estar mais relaxada, ela consegue ter mais sangue fluindo em áreas do cérebro. É uma coisa muito impressionante que vem desse uso consciente, esse uso treinado da mente e cérebro, né? Dessa coisa única. Entendi. Caralho, isso daí é impressionante um pouco, mas é legal demais, é legal demais. É entrar no flow. É entrar no flow, cara.